Olá, pessoal! Esse é o BetaCast, o seu podcast que fala sobre a transformação digital das cidades, inovação e tudo aquilo que envolve a gestão pública brasileira. Eu sou a Clara Fernandes, jornalista e também analista de marketing na Beta. E esse é mais um episódio do BetaCast. E hoje eu tenho o prazer de receber o jornalista político Upiara Bosque. Prazer estar aqui, claro, com vocês e com todas as pessoas que acompanham o podcast de vocês. Sempre acompanhei de longe o trabalho da Beta e hoje a gente vai poder se conhecer um pouquinho. E também estou recebendo aqui o diretor comercial da Beta, Luciano Torres. Opa, prazer estar aqui contigo, Clara, e poder também receber o Piara aqui na nossa ação aqui do BetaCast. Legal, gente, prazer receber vocês aqui. E para começar, Piara, eu queria te questionar. Para mim é um prazer, né, primeiro de tudo, te entrevistar como jornalista também, te admiro muito. E eu queria saber, né, quais as mudanças que tu percebeu na cobertura política ao longo dos anos? Por exemplo, assim, com as redes sociais, mudou muito? Olha, eu vou te dizer, eu sou uma espécie de extinção, porque eu peguei todas as fases. Quando eu entrei no jornalismo como repórter, no antiga sucursal do A Notícia em Florianópolis, a gente tinha, para ter uma ideia, eu não vou nem falar de celular, a gente tinha uma redação em que existiam 15 repórteres, 15 computadores fora da rede e um computador PC com internet para consulta de todos. Ou seja, tu estava escrevendo teu texto, tu tinha uma dúvida, você levantava e ia no computador com internet e consultava e voltava para o seu computador. A gente não tinha internet nos computadores. O Diário Catarinense tinha, a gente tinha um pouquinho de inveja. Mas assim, era uma coisa que ainda estava se colocando. Depois, no ano seguinte, eu fui para a notícia em Joinville e ainda a sucursal também estava em extinção, mas recebeu os computadores com internet. Eu vivi essa transição. E aí a gente começou a ter internet nos computadores com as redes sociais todas bloqueadas. Não é aquela coisa. O jornalista tem que trabalhar, não pode ficar na rede social. E aí eu estava num evento, teve um evento, grande evento da RBS na época, que controlava as emissoras, os veículos aqui em Santa Catarina, que hoje são da NSC, e a RBS, ela fez um grande evento sobre o futuro da comunicação. E aí, esse momento era em Porto Alegre, mas transmitido para todas as redações, para quem não pôde ir. E a gente estava na redação da notícia em Joinville, lá acompanhando, e a chefona do jornalismo dizendo: olha, o futuro é as redes sociais, a rede social, a rede social. E de repente ela para assim: vocês devem estar estranhando que eu estou falando que a rede social é o futuro e as redes sociais são bloqueadas no computador de vocês e na redação, né? Pois então, a partir deste momento elas estão liberadas. Usem com responsabilidade, mas a gente entende que é um novo momento e a gente não está fora disso. E aí, a partir daquele momento, o Twitter, o Facebook não, era o Orkut ainda. Eu lembro que quando eu fiz, naquele ano eu fiz minha conta no Facebook e dos mais de 1.000 pessoas que eu tinha no Orkut, só 50 estavam no Facebook. Será que isso vai pegar? Hoje a gente fala o quanto mudou. Os primeiros políticos a entrarem no Twitter, a entrar nas redes sociais, isso é uma coisa que mudou demais. Isso é uma coisa que mudou demais. Os primeiros políticos que entraram na rede social era porque gostavam de fazer. Eu lembro de um deputado que era muito atuante na época, que era o Kennedy Nunes. Ele tweetava, ele fazia vídeos, e aí eles diziam assim: eu faço, mas o meu eleitor nem dá muita bola para isso. O eleitor dele era um eleitor muito vinculado à questão religiosa, igreja evangélica, e não era um eleitor que usava a internet. E a gente foi vendo eleição pós eleição isso mudando. A eleição de 2008 praticamente sem influência, mas já tinha alguma coisa, a campanha do Fernando Gabeira no Rio de Janeiro já tinha uma coisinha assim, do rede social, do Orkut, do Twitter, mas ainda sem uma influência eleitoral. Aí a gente foi vendo aumentar passo a passo, até que chegou 2018, que foi a eleição que o WhatsApp substituiu praticamente naquele contexto o horário eleitoral gratuito e potencializou essa chegada do Jair Bolsonaro à presidência naquele momento. E aí gerou toda uma mudança, e agora acabou o outro. A gente está vivendo agora uma requalificação. Mas tem uma coisa que, antes de entrar nesse detalhe, que eu queria dizer, que é o seguinte: a gente viu uma mudança da postura, inclusive das pessoas em relação
ao político que usa a rede social. O que aconteceu com aqueles primeiros casos de político que usava a rede social? César Maia, no Rio de Janeiro. Assim, quando é que esse cara sai da rede social e vai trabalhar? Quando é que ele para de blogar e vai trabalhar? Quando é que ele para de twittar e vai trabalhar? Hoje em dia, tu vê o caso do Topázio Neto, Nosso prefeito de prefeito de Florianópolis, o prefeito TikToker. Foi eu que inventei essa alcunha. Ele não gostou na época, Ah, é? não gostou, mas depois assumiu. Caio Coppola falou na sua palestra de abertura que ele não conhece Topázio, mas ele vê com uma imagem de uma pessoa extremamente gentil, delicada e atenciosa com a sua população. Essa imagem que ele passa, ele é assim. Por isso que funciona. Ninguém consegue ser um personagem por tanto tempo. Mas e as pessoas começaram a usar na campanha eleitoral, ele não é um prefeito TikTok, ele não trabalha, a cidade do TikTok não é... As pessoas mudaram a relação como veem isso. Hoje em dia é o seguinte, ninguém acha que a pessoa não comeu porque postou o prato. Ninguém acha que a pessoa não se divertiu porque fez um stories do momento da diversão. Sim. As pessoas estão vivendo e estão mostrando o que fazem. Por que seria diferente para o político? A visão hoje parece que é oposta. Se o prefeito não está postando, é porque ele não está fazendo. Então, o desafio da comunicação agora é que todo mundo está falando ali é mostrar que está fazendo de um jeito que tu está competindo com o gato que dança, que está competindo com a criança fofinha. É uma rede de entretenimento. Tu tem que dar entretenimento e informação. Sim. É um novo meio. Ele não é substituto dos outros. A gente viu nessa campanha. Topázio Neto, que é um exemplo muito claro disso. A rede social foi muito importante, mas ele tinha maior coligação, ele tinha maior tempo de horário eleitoral. Horário eleitoral, aquele programete não faz muita diferença, mas a inserção no meio da novela, do jogo de futebol, do jogo de telejornal, tem muito peso e muita estrutura de rua, coligação. Então, são somas. A rede social veio para ficar e para substituir muita coisa. E aí, nós, né, do jornalismo, muitas vezes, também a transformação do nosso jeito de fazer, né? Antigamente, eu comecei como repórter de jornal, eu só escrevia e assinava meu nome, as pessoas não viam a minha cara, não sabiam quem eu era. E aquilo me dava uma blindagem, me dava um respaldo, mas também me tirava, algumas vezes, uma visibilidade, os ganhos que a visibilidade pode dar. Estar num evento como esse, por Sim. exemplo, e falar com muito mais gente. Mas aí, depois, depois eu fui para televisão, rádio, e comecei a ser uma pessoa conhecida dentro dos nichos. Já era diferente, outra coisa. Agora, hoje em dia, eu senti, e quando eu deixei a televisão no primeiro momento, agora eu voltei para a NDTV, quando eu deixei a televisão no primeiro momento, e eu apostei numa postura independente, estar na rede social e ser uma espécie de, entre aspas, porque eu sou jornalista, mas uma espécie de influencer também, dentro do meu público, é importante. A gente passou a ser produto e também veículo. E acho que a grande transformação do jornalismo, para fechar essa pergunta, que eu me alonguei um pouco, é que todo mundo vai poder ser o próprio veículo. É muito bom estar com o veículo, é muito bom ter esse respaldo, a força de um veículo forte, mas o próprio jornalista tem que ser um pouco produto. Qual é o assunto que só eu falo e que as pessoas querem saber? Sim. E aí tu é um pouco. Ou então tu é o grande operador disso, a pessoa que faz, alguém que não sabe fazer isso, nem sempre o jornalista, conseguir passar isso. O Topázio, por exemplo, conta com um jornalista brilhante ao lado dele, que faz aquilo acontecer, que é o Bruno Oliveira. Então, Sim. Acho que a forma de distribuir mudou muito. Sim, legal, muito legal, Chiara. E aí, falando sobre essas mudanças, aí há algum tempo, né, alguns anos, a gente teve essa polarização, né, da política e tudo mais. E aí eu acredito que também isso mudou, né, a tua maneira de abordar certos assuntos, mas isso puxando um pouco, né, para o nosso lado da Beta, né, Torres? Como que foi essa questão de abordagem, né, nas prefeituras? Tudo é esquerda, tudo é direita. Como é que vocês lidaram com isso, né, ao longo dos anos? Então, na Beta, primeiro que nós temos uma atuação bastante técnica, né? Nós somos um meio para que o gestor público entregue um serviço ao cidadão mais qualificado, que ele consiga fazer uma prestação de contas mais qualificada também para os órgãos públicos. E a Beta ela não entra numa relação polarizada ou política em si, né? Sempre numa atuação técnica
buscando ter esse apoio, né, fazer esse apoio para os gestores públicos fazerem, né, as suas transformações, transformar as suas cidades mais eficientes. Mas eu queria trazer para o Piara qual o ponto de vista que ele tem a respeito dos gestores que estão chegando, né? Os gestores públicos que estão chegando no país, assumindo municípios com desafios que vão desde do saneamento básico até a transformação digital. Né? E o que a tecnologia ela vai poder contribuir também para esses gestores? Qual a tua visão, né, pelo que tu acompanha do público, né, que tu toca? A gente está vivendo um momento de transformação, né? Um momento muito forte de transformação. A questão da polarização política, ela trouxe gente muito nova para o poder. Ela trouxe gente desconhecida, sem experiência, porque em determinado momento a sociedade cansou do sistema político que estava e usou o Bolsonaro, o 22, para dar uma espécie de reset no sistema. Isso trouxe muita gente nova, trouxe gente bem intencionada, mal intencionada, como sempre, mas trouxe gente que não tinha o background. E muitas vezes com a sociedade não querendo a experiência, rejeitando a experiência porque queria novas formas de fazer. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, gente nova em todos os campos, a esquerda também está buscando se renovar, todo mundo está buscando novos nomes, porque as tentativas de trazer ex-políticos não está dando certo, a sociedade quer coisas novas. E aí, no momento que a sociedade quer coisas novas como rosto, como comandante, esse comandante tem que ter a noção de que está sendo eleito para fazer diferente, não para fazer igual. E aí, buscar novas soluções, novos sistemas, novos jeitos de fazer, que desburocratizem a máquina, que mostre para o cidadão logo de cara, tá diferente isso aqui? Ele vai ter que buscar na tecnologia, vai ter que buscar bons sistemas. E a gente vive em Santa Catarina, né? Santa Catarina, a gente tem uma inovação muito desenvolvida. A gente tem centros de inovação pelo estado inteiro, a gente tem Florianópolis, aqueles cases fenomenais, mas não só Joinville, Jaraguá, o que a gente tem soluções para tudo. Muitas vezes Santa Catarina não usa as soluções que produz. Isso é uma coisa impressionante. Então, esse tipo de evento como o Comac que a gente está, é o momento de trocar essas ideias, de mostrar essas soluções. E assim, o político que chega, ele tem que estar com a cabeça aberta do eleitor que quis algo diferente. Às vezes é arriscado apostar no diferente. Às vezes é custoso apostar no diferente. Às vezes incomoda o vereador, incomoda aquele ali, porque mas a gente sempre fez assim. Mas para fazer sempre assim, teriam ficado os que estavam sendo eleitos sempre, num modelo político de sempre. A gente está vivendo a destruição criativa, né, que é um conceito bastante forte. É um momento de novas coisas surgirem. E as grandes soluções, elas vêm da tecnologia. A gente tem agora todo esse mundo da inteligência artificial que a gente não viu nem a ponta do iceberg ainda das possibilidades. Isso vai mudar tudo. E se é para mudar tudo, vamos mudar com consistência e com qualidade. Com essa mudança, com novos gestores também vindo, vai ter aí a prestação de contas, transparência, a importância, né, disso também para os cidadãos, né, para se ver o que está sendo feito dentro de uma prefeitura. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que a Beta oferece nesse sentido, de que forma que ela ajuda para que os municípios sejam cada vez mais transparentes. Então, a transparência pública, primeiro que é uma legislação, né? Então, os municípios têm que dar transparência dos seus atos, não só para a população, mas também para os órgãos fiscalizadores. E a Beta, ela foca numa solução para os municípios que toca em todas as secretarias, desde a assistência social até uma secretaria de saúde em si. Né? Então, nós temos soluções que tocam todas essas secretarias. Mas eu vou focar aqui na transparência pública, em que os nossos sistemas ajudam municípios a serem um dos mais transparentes do país. O caso de Criciúma, que é um destaque nacional, dentre outros municípios, né? Mas vou colocar aqui que é a nossa casa em si. Então, nós conseguimos ajudá-los a serem um dos municípios mais transparentes. Mas também tem o que nós tocamos em termos de serviços públicos, a desburocratização dos serviços, né? Então, através das nossas soluções, os cidadãos dos municípios, eles não precisam vir na prefeitura para terem serviços, né? Então, vamos lá, nós temos uma assistente virtual que consegue entregar documentos, guias de IPTU através do WhatsApp.
né? Então, há 10 anos atrás, muitos cidadãos precisavam ir até as prefeituras para emitir esses boletos, né? Então, entrar numa fila. Então, tinha toda uma questão que a Beta já vem ajudando há muito tempo os municípios e, através dessa inovação que aconteceu nos últimos anos, a gente consegue entregar isso no WhatsApp, através né, desse serviço em si. Então, eu vejo que o apoio da Beta ela vem de uma forma bastante abrangente, né? E transformando as cidades, né? Numa cidade mais eficiente, mais resiliente e mais digital em si. Tá? Mas eu aproveitando esse ponto, eu queria trazer para o Piara também recepcionando, né, os novos gestores aí que assumem a partir de janeiro, quais são os passos que tu entende que um gestor público precisa tomar para tornar a sua comunicação, né, com a população mais eficiente, mais clara, mais transparente, né, um aspecto geral em si. Eu acho que a grande inovação que houve, indo naquela linha do que eu falei da experiência do Topazio e de outros prefeitos, é não fazer da sua rede social o horário eleitoral gratuito. O que é o horário eleitoral gratuito? A diferença, o horário eleitoral gratuito, ele tem um dia certo para começar e um dia certo para terminar. A rede social não funciona assim. Na rede social, tu lida diretamente com o público e tem que estar sempre conversando com ele. E o que a gente vê é que as redes que funcionam não no sentido apenas eleitoral, mas que criaram relações verdadeiras entre a liderança e os munícipes, é aquela que é construída no tempo, é aquela que é feita com dedicação, é aquela em que tu ouve o que as pessoas estão falando, tu não está lá só falando por cima, tu está lá interagindo. Isso é muito importante. Aquilo é um veículo de comunicação direta. Antes, um governante, ele tinha um filtro obrigatório dos meios de comunicação. Era obrigatório ele conseguir. Eu era colunista de jornal. Eu sou colunista de jornal ainda, mas eu tinha uma coluna de notas. A coluna de notas era assim: eu estava recebendo sugestões de assessores de todo lugar. Sim. E os assessores comemorando quando emplacaram. A emplacada era importante, uma notinha na coluna do fulano. Isso não é mais importante. Não é mais importante. Hoje o importante são as redes que tu constrói diretamente. Tem que fazer o serviço, tem que ter, para notinha nem tanto, mas para o jornal, para o telejornal, tem que ter a assessoria que faça a informação completa, que dê todo o respaldo, foto, texto, tudo bem. Agora, a relação direta que tu tens, ela é tua. Ela é tua. E ela muitas vezes ela compete com a própria estrutura da prefeitura e é dos novos tempos. A rede social do Topazio é maior que a da prefeitura de Florianópolis. Muita gente diz assim, mas ele vai levar isso. É do jogo novo. É do jogo novo. E ele tem que saber, se ele usar bem, uma rede social hoje bem feita, com muita gente, é um mandato. Eu falei para um deputado federal, um deputado estadual que concorreu ao federal e não ganhou por 2.000 votos, uma coisa assim, teve uma belíssima votação, mas não entrou no detalhe na escolha do partido dele, mas que tinha uma rede social extremamente ativa, assim, não desmonta, não para. Essa rede é um mandato. A gente viu gente nas eleições passadas que não se elegeu por muito pouco e que manteve a pegada, ganhou mais relevância do que quem tinha mandato. Claro que não tem a estrutura, mas tem as pessoas. As pessoas é que importam. As pessoas estão ali. A construção de uma imagem, ela leva tempo, né? Exatamente. Ainda mais que as campanhas curtas estão agora. A pessoa esperar para esperar um momento eleitoral, para ser conhecido, com 500 pessoas ao mesmo tempo querendo ser conhecidas, é aleatório. A não ser que tenha uma estrutura, recurso, cabos eleitorais, tudo isso ainda vale. Mas, assim, isso depende só de convencimento. Começa agora. Sim. E o Piara, é sobre isso que o Torres falou, de transparência, prestação de contas. Aí eu te pergunto como jornalista, porque jornalista gosta de dados, né? Gosta de fontes, de informações para construir ali a tua notícia. Quando tu vai à procura dessas informações em sites, né? Das prefeituras, das câmaras, tu consegue encontrar? Qual é a tua experiência nesse sentido hoje? Eu vivi o período naquela história, assim, eu vim antes do dilúvio, né? Mas Do Diário Oficial, lá, o jornal? Não, eu sou do tempo que não existia a lei da transparência. Eu lembro que um colega da redação dizia,
O jornal deveria defender a transparência como um postura editorial, Sim. defender a transparência, ter que pensar nisso, como não fosse uma coisa obrigatória. Eu vivi a implantação dos primeiros portais da transparência. Uma das primeiras reportagens de impacto que eu fiz era sobre a falta de transparência, sobre a gente não ter como fiscalizar as verbas de gabinete do deputado estadual na época. E aí, o presidente, na época, disse que era uma questão apenas tecnológica, mas que os dados estavam acessíveis a quem pedisse. E aí a gente pediu formalizou e não nos entregaram, disseram que eu tinha que pedir para cada deputado. E aí, tipo, ou seja, aí eu fiz um título, Mesadas Sigilosas. E aquilo deu um grande impacto. Sim. Mas na gestão seguinte veio a lei da transparência. E ela começou a ser implantada, eu vi os primeiros portais, e aquilo gerou uma coisa muito. Abriu, todo mundo tinha acesso à informação. Só que aí vem a parte da fofoca, que o ser humano é impressionante, né? Na hora que abriu os portais de transparência, o que as pessoas queriam saber? O salário dos outros. Especialmente os outros servidores. Então era assim, tipo, era o que todo mundo queria, não, o teu salário. E aí começaram a botar alguns detalhes a menos e tal. Mas assim, a transparência veio, a legislação de transparência veio, bem ou mal, existem modelos, bem ou mal, todo mundo tem que fazer as coisas. Alguns sites são melhores, outros piores, mas ainda falta a cultura do cidadão aprender a usar a transparência. Por que minha rua não está asfaltada? Deixa eu ver, tá ali o contrato. Assim, ser intuitivo é importante, o site é bom, mas uma cultura do usuário, da sociedade saber, não, está ali, eu quero saber. Não, eu não preciso perguntar para ninguém, está ali. Eu vou lá perguntar, eu vou lá ver, vou lá checar. Essa cultura, ela deveria ter precedido, não precedido, mas devia ter vindo junto com a legislação. Muitas vezes no Brasil, a gente faz a legislação e espera que ela mude culturas. A cultura não se muda só com a legislação. A legislação existe, mas para mudar a cultura, a gente tem que incentivar, ensinar, botar na escola. Sabe como é que tu olha a fiscalização do teu prefeito? Isso é bastante importante. A Beta olhando principalmente para o cidadão, né? Claro, tem uma legislação que rege a questão da transparência pública, mas a nossa solução a gente focou justamente para que o cidadão consiga identificar o que ele precisa, o que ele quer buscar, né, em relação ao governo. E nós vimos, né, ao longo do país, soluções em que tem uma dificuldade muito grande para te buscar. E na nossa solução, nós simplificamos bastante isso. Né? Por isso que Criciúma é um dos municípios mais transparentes do país. E por isso que a nossa solução entrega tanto valor não só para o gestor público, os gestores, os servidores, mas também para o cidadão. E para usar o exemplo de Criciúma, toda vez que eu vou a Criciúma, eu via muito forte a propaganda da prefeitura se dizendo transparente, se orgulhando da transparência. Isso é uma forma de estimular, porque aí o eleitor, a sociedade vai querer testar, já que diz que é tão transparente. Então, o próprio criar o sistema, mas não divulgar o sistema, também é um problema. Justamente. Gente, tá muito legal esse bate-papo, mas já vamos encerrando aí, vamos indo para os finalmente. Mas antes, Torres, eu queria que tu nos falasse sobre tudo essa mudança, novos gestores que estão entrando, vamos ter aí transição de governo. O que os municípios eles estão procurando? O que tu observa como diretor comercial, né, da Beta? O que tu observa que os municípios eles estão procurando atualmente? Eu vejo que os novos gestores, eles têm um desafio voltado para ter uma informação qualificada e simplificada para ele tomar decisão. Então, o município tem uma série de dados, mas nem todos são informações que ele precisa para tomar decisão. Eu acho que esse é um desafio que ele precisa superar para que ele tenha uma informação mais qualificada e mais simplificada para que ele tome a decisão mais acertada para o município. E também a busca por eficiência nos serviços digitais. Mais serviços para o cidadão, que torne mais rápido o acesso para o cidadão de determinadas informações. Acho que esses são os dois pontos principais que os municípios, os gestores estão buscando. Luciano, mas tem muito de informação relacionada à inteligência artificial,
Mas isso vai ser meio para que toque essas duas questões, uma informação mais qualificada e melhores serviços para o cidadão. Eu acho que esses são os dois grandes pontos que os novos gestores vão precisar avançar para que tenham cidades mais eficientes em si, mais inovadoras. Certo. E o Piara, mais por esse teu lado, assim, do jornalismo, qual que as tendências, além das redes sociais, é claro, né? Mas, assim, quais as tendências que tu acha que vem aí no futuro, questão até de comportamento dos eleitores, envolvendo, né, cobertura das eleições também? Eu acho assim, acho que o desafio dos políticos a gente está vendo no primeiro momento da rede social. Tem que entregar entretenimento e alguma coisa para engajar, manter essas redes. Mas assim, o desafio da classe política é fazer resultado ser algo que novamente seja importante para o critério de avaliação dos eleitores. Como os eleitores se cansaram muito da classe política estabelecida, do jeito de fazer política, hoje em dia, levei a obra, consegui isso, está dando pouco efeito eleitoral. E assim, a gente não pode só medir as coisas pelo efeito eleitoral. Santa Catarina vive, da mesma forma que é um estado muito acima da média, muito desenvolvido, vive questões dramáticas da infraestrutura que vão ser resolvidas com metro de asfalto, com quilômetro de asfalto, não vão ser resolvidas com discurso ideológico. E os políticos que têm um perfil resolutivo têm que aprender a se comunicar melhor e fazer com que esse perfil resolutivo vire engajamento também. E o desafio, acho que das gestões, e eu acho que isso funciona muito com vocês, é botar a prefeitura na palma da mão das pessoas. Então, é o grande trabalho que também é uma forma de fidelizar cliente, né? O eleitor é um cliente, a sociedade é um cliente da classe dirigente, né? E eu acho, no nosso jornalismo, o desafio é o desafio da relevância. Como é que eu tenho que disputar a atenção, da mesma forma que o político tem, eu tenho que disputar a atenção do usuário que está lá com diversas formas, diversos motivos que levam ele para a rede social. Toda vez que a gente pega o telefone, a gente pega o telefone na mão para fazer uma coisa, a gente dá de cara com 5 coisas que nos distraem da coisa que a gente veio fazer. Como é que a gente passa a ser uma dessas coisas e não deixa de ser distraído pelas outras? O jornalismo ele vive um momento de transformação. Muitas das respostas não vão vir da minha geração, vão vir das gerações seguintes. Ainda não foi inventado o Spotify do jornalismo, para usar um resumo disso. Os veículos todos se adaptando aos novos modelos, o que permanece, continua. Todo mundo vai ver esse desafio. Mas não é um desafio do jornalismo, é um desafio da sociedade, uma sociedade que está mudando. E muda na política, muda na gestão, muda no jornalismo, muda em tudo. E a gente faz parte tentando lembrar como era os velhos tempos, sem esquecer os velhos tempos, mas deixando o saudosismo um pouco de lado para conseguir emergir, fazer uma imersão bonita e viver o momento que a gente vive. Muito legal. Piara, quero te agradecer mais uma vez por participar com a gente, né, do BetaCast. Foi um prazer te receber aqui. Não, um prazer é meu, uma conversa muito bacana. Prazer estar aqui com vocês. Torres, muito obrigada por participar desse episódio com a gente. Queria agradecer o Piara, né, uma referência aqui na Santa Catarina, né? E muito obrigado por participar também. Obrigado mesmo. E com isso, nós encerramos mais um episódio do BetaCast. Nessa edição, recebemos o jornalista político Piara Boschi e o diretor comercial da Beta, Luciano Torres. E nós seguimos por aqui, revelando o potencial expansivo das cidades e pessoas. Até a próxima!